Bom, galera, para a gente não atrasar muito aí, tá? Eu sei que todo mundo deve ter compromisso nesse horário, né? Tá no horário de almoço aí, a gente vai seguir aí, já passaram alguns minutinhos. A gente vai seguir com a nossa programação aqui para justamente não atrasar vocês e não atrapalhar. Então, conforme o pessoal for chegando, eu vou colocando a galera aqui para dentro da call e depois eu vou disponibilizar essa gravação aqui para as pessoas que não conseguiram assistir, né? Eu já tive algumas pessoas que me informaram aí que não conseguiriam, é entendível, né, pelo horário que a gente ajustou aqui. Então essa é uma reunião bem breve, só para a gente apresentar mais algumas informações sobre o nosso treinamento, né, para vocês entenderem, conhecerem um pouco mais como que vai funcionar. A gente vai apresentar também a All2B, então o Elias vai fazer essa apresentação aí sobre a All2B. E aí eu fico com vocês, falo do Academy, falo da estrutura do nosso treinamento, né, as etapas que a gente tem aí para dar sequência. Então é jogo rápido aqui, a ideia não é demorar mesmo, né? Mas é só trazer mais informações para vocês, né? Para que vocês compreendam mais como que vai funcionar tudo isso, né? Entendam melhor todo esse projeto, esse processo que a gente tem aqui. Beleza? Elias, se você quiser fazer essa primeira parte, eu não sei se você quer controlar, quer que eu vou passando aqui? Não, você vai ter que ir passando, né? Você que está compartilhando? Fechou. Tá, não tem problema não. Tá. Vamos lá, galera. Primeiro, bem-vindos aí à trilha Docker, Kubernetes e Rancher do O2B Academy. Tá? Vou falar um pouquinho de O2B para vocês. A O2B, ela vem focando já há alguns anos no mercado Cloud Native, né? A O2B é uma empresa que tem 10 anos de existência, um pouco mais, já indo para 11 anos. A gente sempre trabalhou com empresa de serviços gerenciados de TI, né? Nós tivemos grandes operações na área de observabilidade, como o Walmart.com no Brasil, grandes cases de gestão aí de operações. E há uns anos atrás a gente vem focando em Kubernetes, em Cloud Native, basicamente, né? E a gente quer, o mercado ele tem uma certa carência de mão de obra, né? Tem sido difícil. A gente resolveu abrir e formar, enfim, pessoas do mercado com base no nosso skill, com base no que a gente aprendeu das tecnologias até hoje. Claro, aqui é um curso muito mais introdutório, né? Mas para quem quiser dar sequência e até mesmo tiver a oportunidade de vir trabalhar conosco, vai poder aprender aí o avançado dessas arquiteturas aí, Cloud Native, né? Então, basicamente, é um mercado, não tenho o que falar do mercado comercial de containerização, de aplicações de cloud, de DevOps. É gigantesco, tem um espaço enorme no mercado ainda, né? E o Kubernetes é legal falar, porque é uma maneira que o mercado, o mundo open source encontrou de quebrar um pouco o lock-in tecnológico, né, a exclusividade de inovação ali por parte da Amazon, né? A Amazon sempre lançou muitos recursos, aí é a top one do mundo de cloud, né? Só que o ecossistema mundial é muito maior do que só a Amazon, né? Nem todo mundo consegue usar apenas a Amazon e precisa ter um padrão de interoperabilidade entre todas as clouds, então a gente precisa ter essa interoperabilidade aí, né? E isso tem sido muito resolvido com o Kubernetes, né? E todo um ecossistema ali ao redor. Pode passar. Bom, a gente sabe aí que 50%, né, é a redução de custos quando a gente adota containers, mas como é isso? A gente acaba otimizando, né, com Kubernetes os workloads, a gente chama de high provision, e a gente pode até comentar mais sobre isso durante o curso, né, de como que a gente evita os desperdícios, né, da camada que antigamente nós tínhamos com a camada de virtualização. A gente alocava recursos para aplicações, só que grande parte desses recursos eram utilizados pelo sistema operacional e outras coisas, né, virtualização. Então, hoje, com o Kubernetes, a gente pode fazer esse high provisioning, utilizar melhor esses recursos, eliminar essa gama de desperdício de recursos. Mas acho que os benefícios do gerenciamento também são muito importantes.
Porque a redução de custo, ela é medida também em tempo, em produtividade, né? E a gente, utilizando essas tecnologias, a gente acaba acelerando aí a esteira como um todo, diminuindo o custo, né, no geral da companhia que precisa entregar a solução, né, desenvolver e entregar a solução. A gente precisa ter ali uma plataforma que proporcione essa velocidade. Pode passar. Bom, nós somos especialistas em serviços de cloud, então a Amazon, GCP, Azure, né, e por aí vai. A gente, até ambientes on-premise, como eu falei, a gente é muito focado no Cloud Native, né, ou seja, a gente utiliza toda essa arquitetura, mesmo em data centers, né, a gente consegue modernizar. Então, a ideia é essa, que você possa ter um workload híbrido aí rodando em qualquer lugar, mais ou menos com a mesma configuração, né, o mesmo padrão para deployar a aplicação. Aumenta também esse desbloqueio, o lock-in, né? Isso aumenta aí a flexibilidade que o mercado tem de mover esses workloads para onde for financeiramente mais rentável, né? Bom, a gente é especialista em Kubernetes, observabilidade, operações de cloud, né? Dedicadas, compartilhadas. A gente tem expertise em várias áreas da arquitetura Cloud Native, né? A gente tem uma grande base de código de componentes já implementados e validados dentro de casa. Então, a gente implementa mesmo todo o ambiente, best practices, e faz a operação para os clientes desses ambientes, né? Todo atendimento, suporte, né? Seja de ambientes ali multi-cloud, múltiplos ambientes com diversas ferramentas, o cara tem falta de profissional DevOps lá, é uma coisa que a gente resolve também, porque a gente acaba ajudando ele a entregar as demandas ali como serviço, né? O cara tem dificuldade às vezes para contratar, o mercado está carente, né, de mão de obra, então por isso que a gente também escolheu o formato de capacitação. Os prazos de entrega de projeto apertado geralmente é o que faz também os clientes nos procurarem muito. O cara às vezes tem um budget limitado, então ele não pode contratar pessoas para depois mandar embora só para fazer um projeto, por exemplo. Então, o serviço da O2B endereça muito bem essas coisas, né? E também muitas tecnologias, o time limitado para atender tudo, né? Ou seja, falta braço dentro de casa e outras. São muitas tecnologias, requer muitos skills diferentes de trabalho, muita experiência diferente. E acho que com isso aqui a gente consegue, juntando todo mundo, somar aqui uma boa capacidade técnica para entregar, né? Pode passar aí. Bom, o que a gente usa hoje de soluções? Aqui está um pouco desatualizado, mas assim, a gente tem basicamente a gente é partner da Amazon, né? A gente é partner do Google, partner da Microsoft, tem que dar uma atualizada aqui. Somos partner também da HashiCorp, da Confluent, Kafka, né? Somos partner de algumas empresas cross aqui de soluções que nós usamos no nosso stack no dia a dia, né? Então, a HashiCorp, nós somos parceiro da HashiCorp, lá habilitados a trabalhar com Terraform, mais um monte de coisa. Então, aqui em cima nós temos os parceiros, né? O Spot aqui para fazer a economia de utilizando instâncias Spot, que vai ser abordado mais para frente pelo Patrick no curso, né? Que seria isso. O Rancher basicamente para orquestrar clusters Kubernetes. Hoje em dia é uma ferramenta item do curso, inclusive, cross aí, que vocês vão aprender muito massa mesmo, uma coisa que vai facilitar o dia a dia demais, né? Dynatrace aqui, porque é a PM Enterprise, aqueles clientes que precisam de uma monitoração de negócio, uma monitoração transacional mais avançada. Nós somos partner Dynatrace, tá? Certificados com profissional e tudo. E Elastic, né? A gente trabalha tanto com Elastic Cloud quanto com o Elastic versão Community on-premises com o deploy em cima de Kubernetes, de toda a stack. O core tecnológico é muito isso, Kubernetes, Docker, Istio, Grafana, Prometheus, GitLab, mas a gente sabe que tem um monte de outras coisas, né? No lugar do Docker, a gente usa Containerd, CRI.io também, porque tem na verdade,
o Docker Shin já vai parar de ser suportado pelo Kubernetes, né? Então, a gente acaba tendo que usar outros componentes agora também, mas ainda é suportado o Docker na maioria das implementações, tá? Os cloud providers, como eu falei, existem vários aqui que a gente é capacitado a trabalhar, e temos vários outros componentes na stack, né? Então, se um dia eu tiver um tempo, eu vou fazer uma nuvem dessa aqui completa, com todo o stackzão de tecnologias. Eu não sei se vai caber tudo num slide só, mas a gente tenta aí para abordar com vocês depois mais no detalhe o que é o que. Tem mais algum slide depois desse? Tem. Alguns clientes nossos. Alguns clientes. Nós temos clientes grandes, né? Webmotors, um grande portal aí de comércio, de gerar lead para o mercado automotivo, né? RCI Bank and Services, é o Banco Renault, né? Basicamente, os caras internacionais aí, DOTS, Programa de Benefícios, VLI. É legal porque é um grande case de logística do Brasil, né? Acho que tudo que chega na nossa mão em casa, se vem de fora ou não, basicamente passa por algum desses portos, ou portos secos, ou molhados, enfim. Mas passa pelos portos da VLI Logística espalhados aí pelo Brasil inteiro, com clusters Kubernetes rodando dentro deles, gerenciados pela O2B, on-premises, direto nos portos, né? Com centralização de gestão em nuvem, etc. É bem interessante. Fast Shopping, Orbital, Genial Investimento, Link, Lemonade, tem uma infinidade de clientes, galera, aqui grandes, assim, e muita coisa extremamente avançada que a gente fez. Por exemplo, Garena, a gente monitora Free Fire, galera. Free Firezão. A internet inteira quase da Garena ali, nós estamos monitorando ali com uma parada que a gente desenvolveu para monitorar para eles, né? Totalmente externa essa monitoração, né? Não é nada intrusivo lá para eles. Então, muito interessante mesmo. Nós temos aqui uma grande experiência e capacidade técnica em gerenciar esses ambientes, atender às necessidades desses grandes clientes. E o mais bacana disso é que trabalhar na O2B possibilita para a gente um aprendizado gigantesco, né? Porque no mundo de consultoria você tem a oportunidade de trabalhar com as mais diversas arquiteturas e os mais diversos cenários, né? Não é como quando a gente trabalha para um cliente final aqui, por exemplo, eu trabalho lá na Webmotors, sou um DevOps lá, sou um cara de cloud lá. Eu implementei lá um cluster de Kubernetes, alguma coisa, eu vou operar aquilo o resto da vida. Raramente eu vou implantar outro, no máximo vou atualizar, ou a nuvem vai atualizar automaticamente para mim. Então, assim, você perde um pouco da especialização, né? Então, assim, aqui não, aqui a gente mexe com um monte de cluster, implanta um monte de cluster, estuda e evolui modelos de implementação, pega N cenários. A gente acaba realmente tendo a oportunidade de virar um especialista, né? Tem gente que gosta do sossego, de estar trabalhando numa empresa e fazer o arroz com feijão ali todo dia por 5, 10 anos, e tem caras que são mais hardcore, gostam de trabalhar em consultoria, pegar coisa nova para fazer o tempo todo e realmente desenvolver aí o seu skill e se tornar um especialista. É o nosso caso aqui no O2B, a gente gosta dessa diversidade de projetos, né? E isso vem agregando um skill técnico individualmente para cada um dos profissionais muito grande, né? Então, é isso. Pode passar desse. Tem mais algum? Bom, a gente trabalha basicamente em 5 aqui pilares de solução, né? Cloud Native Consulting, ou seja, a gente dá consultoria Cloud Native para o mercado no geral, né? Então, tanto na arquitetura, na implementação ali de clusters, a gente orquestra multi-cloud, né? Então, para a gente não interessa se vai rodar no Google, no Amazon, no on-premises, se você quer uma arquitetura bem definida, rodando containerização em cima de Kubernetes. É claro que você tem outros componentes satélites, nem tudo de uma arquitetura de um cliente está rodando em Kubernetes, né?
mas esse entendimento disso e o core sendo em Kubernetes é o que a gente está realmente muito especializado em fazer, né? A gente faz otimização de cloud, tanto em custo quanto performance, etc. Full Stack Monitor e Operation, ou seja, a gente tem NOC lá, operação 24/7, uma stack de monitoração grande, uma grande gama de tecnologias aí para a gente atuar no dia a dia. Bem bacana, dá para ter uma visão de observabilidade bem completa, né? E as operações de cloud, temos vários times dedicados, ou plugados na nossa operação, para a gestão de clouds, né? Principalmente Amazon, Google, né? São as principais aí hoje. Azure menos, mas Amazon é o forte, Google vem em segundo e o resto vem depois. Pode passar. E é isso. Agora eu vou passar para falar do Academy. Alguém tem alguma dúvida a respeito da empresa? Se quer perguntar assim, Elias, mas eu não entendi o que o O2B faz, qualquer coisa, fica à vontade, gente. Não, ninguém? Então, Patrick. Beleza, Elias, obrigado, tá? Agradeço aí pela apresentação. Tamo junto. Contextualizou a galera aí em relação ao O2B como um todo, né, como empresa. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Academy e sobre o nosso treinamento especificamente, tá? Então, a gente tem aí a iniciativa do Academy em treinar pessoas sobre essas tecnologias, né? Especificamente, vocês viram lá que a gente falou de Docker, de Kubernetes e de Rancher, né? Por quê? Porque hoje o mercado ele demanda muito profissional, né, com esse tipo de formação. Então, o que a gente encontra hoje no mercado? Muita pessoa com muito conhecimento, né? Vocês têm muito conhecimento, acredito que alguns, pelo que eu dei uma olhada em alguns LinkedIns aí, alguns já têm contato com Kubernetes, mas a maioria do mercado não tem contato com Kubernetes, né? Então, a gente quer hoje promover essa atualização de competências. Isso aqui é um passo, né, um pontapé para incentivar vocês a buscar mais conhecimento, a se aprofundar nessa área do mercado, na parte de cloud, porque a gente tem muita demanda hoje de profissionais. Tanto aqui no O2B, a gente tem a necessidade aí de contratar pessoas que se especializaram, que têm conhecimento, mas como outras grandes empresas também têm. Então, a gente está fazendo a nossa parte aqui em capacitar grupos de pessoas, né, através de turmas de treinamentos que a gente já vem fazendo aí. Então, isso já começou no ano passado, esse projeto, e a gente tem feito aí já algumas turmas, tá? A ideia basicamente é promover a atualização de competências aí dos profissionais, né, de vocês todos aí, explorando de maneira teórica e prática aí as principais ferramentas, né, de aplicações containerizadas. A gente vai falar de Docker especificamente aqui, de Kubernetes e de Rancher, né? O Elias já, como já deu alguns spoilers, aí a gente tem outras ferramentas, né, para substituir, por exemplo, o Docker no mercado, existem sim, tá? A gente vai falar sobre elas também aí durante as aulas, tá? Então, é legal entender, né, e é legal que vocês compreendam esse conceito aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais essa parte mais do Academy, falando aí do que a gente vai ver nesses dias, tá? Rapidamente eu vou passar aqui, tá, gente? Não vou bater muito nesse tempo, mas é bom que você olhe esses conteúdos e entenda. Opa, eu já sei, já entendo, conheço. Ou eu não sei, não entendo, e legal, eu quero aprender, né? Então, aqui, de maneira geral, a gente vai fazer uma abordagem sobre o Docker. Lembrando, a gente não vai se especializar em Docker aqui, porque a nossa carga horária não permite isso, né? O estudo de Docker é muito grande. Se você não conhece nada de Docker, você está no caminho certo, né? Você vai aprender sobre Docker. Se você já tem alguns conhecimentos sobre Docker, a gente vai agregar aqui. O meu objetivo é agregar conhecimentos com vocês em relação ao Docker e tudo que a gente pode fazer. Então, entender o que é container, né? Entender o que são imagens de container, como que a gente faz esse gerenciamento de imagens. Eu crio imagens locais, como que eu coloco essa imagem num registry, como que eu utilizo essa imagem lá dentro do Kubernetes, né? Ou implanto essa imagem, né? E assim por diante, tá? Então, de Docker, a gente vai passar por todos esses conteúdos aqui, desde o que é um container, né? Começando pela parte básica, até na parte lá de execução, administração do Docker, o System Prune e assim por diante. A gente não vai entrar em algumas ferramentas específicas do Docker, mas por que a gente vai usar o Docker? Se você entender o conceito, se você souber trabalhar com o Docker, para você migrar de engine para outra ferramenta é muito tranquilo, é muito fácil, tá? Então, para quem não sabe nada, é uma excelente oportunidade. Então, o caminho da trilha começa pelo Docker, né? Passando pelo Docker, a gente vai falar sobre o Kubernetes, né? O que é essa ferramenta fantástica que é amplamente utilizada, open source, muita empresa tem utilizado, muita empresa
quero utilizar. Então, eu estou conversando com um colega de uma outra empresa, ele falou, cara, a gente quer trabalhar com Kubernetes, mas a gente hoje não tem braço, né? Não tem pessoas no mercado para a gente colocar aqui na empresa para a gente implantar isso. Então, tá no projeto, não sai do papel, né? Então, a gente vai entender o que é um cluster Kubernetes, né? Entender esse conceito de cluster Kubernetes, como a gente trabalha, como que a gente implanta um cluster, quais são os objetos de um cluster Kubernetes, né? Como que eu crio lá um pod, como que eu crio lá os objetos dentro desse cluster, né? Desde um pod, na nossa menor unidade dentro do Kubernetes, até falar de services, né? A gente vai criar lá deployments, a gente vai criar services, a gente vai implantar alguns exemplos de algumas aplicações que a gente tem ali, falar de labels, config map, a gente vai falar aí de limits, né? Enfim, a gente vai passar aí por vários conceitos que envolvem o Kubernetes. Então, aqui acho que é o ponto principal, o foco principal do treinamento, né? Onde a gente vai gastar a maior carga horária do nosso treinamento no Kubernetes, tá? Fazendo implantação do Kubernetes, fazendo exemplos, exercícios, entendendo isso da maneira... Assim, se você não conhece nada, o meu objetivo é te ensinar que você entenda, né? Então, hoje eu não entendo nada, quando eu terminar esse treinamento aqui, eu vou compreender, e aí você pode dar sequência, né, nos próximos passos. Aí. A gente vai falar da certificação também que tem hoje no mercado, né, sobre Kubernetes. Então, é uma certificação que é importante, né? Qual o caminho que eu posso trilhar para essa certificação? A gente vai aí no final, a gente fecha com o Rancher, né? O Rancher eu falo que é aí a parte fácil, a parte legal, né? Porque aí você vai ver que tudo aquilo que a gente viu aqui, o Rancher ele vai facilitar, vai automatizar, vai deixar isso de forma muito mais prática para nós, né? Então, como que a gente instala o Rancher, como que a gente acessa o painel dele, aquele dashboard dele, como que a gente faz, como que a gente inclui o nosso cluster dentro do Rancher, por exemplo, como que a gente ativa monitoramento e assim por diante. Então, o Rancher é a parte mais fácil, tranquila, porque depois que você entender tudo, o Rancher vai cair como uma luva para fechar esse treinamento e é muito utilizado aqui dentro da O2B, tá? Então é uma ferramenta bastante utilizada aqui também. Então esses são os assuntos que a gente vai ter aqui dentro do nosso treinamento, dentro dessas aulas, né? São 4 semanas, são 8 aulas que a gente vai ter dentro desse todo processo, né? Então, o que é importante aqui, né? Aqui esse slide aqui talvez seja um dos mais importantes para mim falar com vocês, né? Nosso treinamento tem duração de 20 horas aproximadamente, tá? É todas as terças e quintas a partir do dia 3. Então, é todas as terças e quintas. E a gente vai ter uma duração aí de 2 horas e meia por aula, tá? Em média, tá, gente? Pode ser que termine antes, tá? Mas a minha ideia é não passar desse horário. Então, a ideia é que a gente faça 2 horas de aula, talvez um pouquinho mais atrase. Mas é bom que você já reserve essa agenda e o meu pedido especial aqui é que você tenha essa agenda, né? Então, ó, você tem disponibilidade, até a palavra que eu destaquei aqui é disponibilidade, né? Tem que ter essa disponibilidade aqui de participar. Esse é o ponto principal aqui. A gente quer que vocês comecem esse treinamento, participem e finalizem. E lá no final, deem um feedback para nós, se isso ajudou você a crescer profissionalmente, né? O que você aprendeu de novo, enfim, o que a gente pode melhorar também dentro desse treinamento. Então, existem alguns requisitos. Tá? A gente teve muita gente inscrita. Eu tive que fechar o formulário de inscrição antes do previsto, muito antes do previsto, porque a adesão foi muito grande. E digo para vocês, eu já fiz um filtro aqui de algumas pessoas. Então, não foi todo mundo que se inscreveu que foi convidado a participar aqui. A gente está com um número pequeno de gente assistindo, claro, pelo horário e tudo. Mas assim, a gente filtrou bastante aqui. Mais da metade do pessoal eu já filtrei. Por quê? Porque aqueles conhecimentos que eu pedi, né, de Linux, precisa ter conhecimento de Linux, de CLI, né, terminalzinho, trabalhar lá com, né, a parte de terminal precisa saber aqui, precisa se virar, né, a parte de redes tem que ter conhecimentos de redes de computadores, né, IPv4, quando a gente falar aí de redes, né, a pessoa não fique com aquela dúvida, não sei por que tem lá no meu pod tem essa faixa aqui de IP, por quê? A pessoa fica com aquela dúvida, então a ideia é a gente não ficar muito no básico aqui, tá? E a parte de virtualização em instância. Como a gente vai criar o nosso cluster, como a gente vai implantar isso, simular o mais próximo ao real possível. Então já precisa saber criar uma máquina virtual, já precisa saber criar uma instância dentro de um cloud provider, né? Já precisa ter esses conhecimentos, esses requisitos, né? Além da curiosidade, da vontade de aprender, da dedicação e da persistência, né? Tem que ser dedicado, tem que ser persistente, não é porque você está com dificuldade lá com a sua máquina virtual que você vai desistir do treinamento. Não, vamos buscar alternativas aí.
Então, isso aqui é o nosso ponto principal aqui, né? Eu já peço que vocês analisem tudo isso, olhem a agenda de vocês, se vai ser possível contemplar todos esses dias de aula aí, tá? Então, basicamente aqui a gente tem um cronograma, um calendário, né? Pintei aí de amarelo os dias que tem aulas, então a gente não tem feriados esse mês, está um mês bem tranquilo, né? Para as aulas acontecerem aí todas as terças e quintas. Iniciamos dia 3, finalizamos dia 26, tá? Então, todas as terças e quintas, às 19 horas, é o nosso horário de iniciar as nossas aulas, né? Pontapé inicial. E aí eu já vou respondendo algumas perguntas para no final deixar para mim tirar as dúvidas de vocês, tá, gente? O treinamento é gratuito? Sim, ele é um treinamento gratuito, tá? Não tem nenhum custo, a gente não está vendendo nada para vocês, em nenhum momento vamos vender nada para vocês, tá? Então é um treinamento 100% gratuito, tá? Só que a gente está fazendo um trabalho aqui, onde ele vai passar por algumas etapas. Então a gente já teve as inscrições de vocês, tá? Hoje eu estou fazendo as apresentações das informações do treinamento antes da gente começar ele efetivamente. A gente vai ter ainda mais algumas etapas antes dele começar, tá, gente? Então quer dizer, a gente vai ter uma avaliação de conhecimento, vou falar no final sobre ela, né? Como que vocês vão fazer. É importante que vocês confirmem a disponibilidade, tá? Então amanhã eu vou estar entrando em contato ou vou ter alguém me apoiando nesse processo de entrar em contato com vocês e olha, beleza? Você tem mesmo disponibilidade e interesse em participar, tá? Então a gente vai validar isso mais uma vez e a gente vai ter uma definição de participantes. O que pode acontecer, né? De repente você está aqui, olhou e falou, não, eu não consigo participar, eu tenho uma agenda de trabalho, eu tenho faculdade à noite, não vou conseguir conciliar as atividades. Então, né, você vai me sinalizar isso, olha, Patrick, eu não consigo participar, eu não tenho essa disponibilidade. Então, a gente não quer desistências, a gente quer pessoas que consigam participar até o final, né? Então, eu peço que você me avise isso, olha, não vou poder participar. E aí, a gente vai confirmar para vocês novamente, né? Como que vocês vão participar, como que vocês vão acessar as aulas, né? Como que a gente vai fazer a logística daí para frente, tá? Então, tem algumas etapas aqui ainda para a gente começar o nosso treinamento efetivamente, ok? Então a gente está organizando isso. Vai ter certificado? Sim, né? Nosso treinamento ele tem certificado, só que a gente tem uma regrinha aqui, não é porque você se inscreveu, assistiu 2 aulas que você vai pegar o certificado, tá? Então eu coloquei alguns critérios para certificação. Entre esses critérios, é importante que você assista pelo menos 75% das aulas online. Então você tem que estar ao vivo assistindo as aulas comigo, em pelo menos 75% desses dias. Tá? Isso é um critério para você receber o certificado. Outro é realizar as atividades propostas. Durante essas aulas, a gente vai ter algumas atividades que eu vou sinalizar para vocês, para que vocês façam entregas para mim. Então, precisa ter feito essas atividades. Tá? Algumas atividades mais simples, e a gente vai ter uma atividade final que é mais complexa. Tá? Então, precisa cumprir esses 2 requisitos para que vocês recebam essa certificação de conclusão do nosso treinamento. Tá? Patrick, eu não vou poder assistir uma aula, a aula vai ficar gravada? Sim, as aulas são gravadas, elas são disponibilizadas para os participantes exclusivamente, tá? Normalmente no dia seguinte eu já tenho essa aula pronta, né? Eu gravo ela, às vezes eu preciso editar em algum momento, né? Alguma situação, talvez precise editar, preciso cortar alguma situação que aconteceu. E elas ficam disponíveis aí por 30 dias, tá? Após o fim das aulas. Então, a gente terminou o curso, você tem ainda 30 dias para olhar, revisar alguma atividade, alguma aula, caso você tenha dúvidas ainda. Galera, eu estou acelerando um pouquinho aqui para a gente não atrasar aí o nosso cronograma, tá? Só que para mim te entregar essas aulas gravadas, né, caso você não consiga assistir, é importante que vocês me avisem, né? Então, Patrick, eu não vou poder assistir hoje, eu tenho que trabalhar. Beleza, então você me confirma isso, né? Você me avisa isso, e aí eu vou, depois da aula, disponibilizar esse link para você acessar, tá? Então a gente precisa de uma justificativa aí que seja coerente, né? Para que vocês consigam receber esse link aí, tá? A gente vai estar fazendo um acompanhamento aí de todas as aulas, vai entrar em contato com quem não conseguiu participar, né? Entender melhor o que tem acontecido aí em relação às aulas. Em relação às gravações. Basicamente é isso, tá, gente? Se você aí tiver interesse em buscar, saber quais as oportunidades que a U2B tem aí de contratação, a gente tem aqui o nosso portal aí com as vagas atuais, tá? Vocês podem entrar lá, olhar, se candidatar. Depois eu vou mandar esse material para vocês também, tá, gente? Você pode acessar aí, ou pode acessar o site da U2B lá, tem lá a aba Carreiras.
né, ver as vagas que a gente tem. Então a gente tem algumas vagas já que estão abertas lá, tem outras vagas que vão surgir aí durante o nosso treinamento. E se você tiver interesse em buscar aí uma oportunidade junto com a gente, vir trabalhar com a gente vai ser muito bem-vindo, né? Esse é o caminho direto aí de inscrição. Galera, desse momento aqui, alguma dúvida? Posso ajudar vocês em alguma dúvida, né? Agora é o momento de vocês tirarem mesmo essas dúvidas antes da gente falar do último item, que é da avaliação final, da avaliação aí da parte técnica. Bom, Adriano aqui, só agradecer mesmo a disponibilidade de vocês aí de tentar ajudar essa galera. E acho que por hora não tem dúvidas, né? Talvez tenha, né, depois dessa avaliação, mas por hora não, tô tranquilo. Beleza, Adriano. Eu agradeço aí. Ô, Patrick, boa tarde, cara. Sérgio, tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu te perguntar, com relação eu vi o descritivo aí, a gente precisa ter alguma... Eu tenho um conhecimento básico, né, de lógica e de desenvolvimento, mas é bem básico, mas vai fazer falta esse conhecimento mais avançado ou não? Isso é bem tranquilo para o curso? É bem tranquilo, porque assim, ó, a gente não vai ir para a área do desenvolver, tá? A gente não vai desenvolver nada, a gente vai pegar muita coisa, muito exemplo pronto, tá? O próprio material da Docker tem lá já pronto a parte de desenvolvimento. O nosso objetivo aqui, o nosso foco vai ser trabalhar mais na parte de implantação de cluster. Então a gente não vai estar voltado para a aplicação nesse momento, tá? Então fica tranquilo, porque a gente não vai ter em nenhum momento ter que desenvolver alguma aplicação, tá? Nosso foco aqui não vai ser no desenvolvimento. Então, se você não tiver... algumas coisas de HTML, mas assim, são coisas bem simples, tá? Bem tranquilos de fazer. Mas assim, o nosso foco aqui não está na parte de dev, lógica, de programação especificamente, tá? Top. Só mais uma pergunta aqui, rapidão. Eu vi também que você comentou sobre a parte do Kubernetes, que tem a certificação, né? E esse treinamento, se a gente tiver a dedicação, né, acompanhar o treinamento inteiro, ele dá uma certa base para essa certificação, porque a certificação Kubernetes eu já ouvi falar, mas eu nunca olhei o que é a necessidade dela de conhecimento, né? Uhum. Ele fala assim, cara, você concluiu aqui, você fez tudo, você tem uma base, agora você precisa estudar mais isso ou aquilo, ou você já tem uma base ali para fazer uma prova? Sérgio, essa pergunta é bem valiosa, tá? É isso mesmo, tá? Então, dentro do treinamento, eu vou, além de falar, de te dar essa base de conhecimento sobre Kubernetes, né, eu vou te indicar aí qual o caminho que você vai fazer na sequência, tá? Seja ele através de um livro, gosto de ler por livros, então vai ter indicação de livros, vai ter indicações de outros materiais, né, que você pode aí estudar para alcançar a certificação. O nosso treinamento não vai abordar todos os conceitos para uma certificação, para a certificação CKA, tá? Não é o nosso objetivo. Mas ele aborda, eu acredito que mais de 50% do que que vai cair na prova. Então, ele é um caminho, já é o primeiro passo, e daí a nossa ideia é justamente isso. Incentivar vocês a estudar mais e aí tirar a certificação, tá? Mas ele vai te dar boa base. Mais a metade do que a gente vê no treinamento aqui é cobrado dentro da certificação. Top, valeu demais, obrigado. Valeu por nada. Diga lá, Leandro. O problema é o valor dela, né? O custo, né? Aí tem algumas questões aí, claro. Pesado, hein? Acho que é $500, né? Alguma coisa assim. É, por aí. O Patrick, tem um amigo meu que disse que você tem que vender 1 ou 2 rins para fazer uma CKA 8, viu? É isso mesmo? Tem que fazer o quê? Vender pelo menos um rim. Não sei te dizer, mas pode ser o caminho, né? Mas até vou compartilhar com vocês lá um material aí, um LinkedIn aí de uma pessoa que trilhou aí um CKA, uma certificação CKA em pouco prazo, né? E é legal o material dele, porque ele conseguiu tirar essa certificação num prazo pequeno e ele dá mais ou menos a receita, né, do que ele fez para tirar a certificação, né? E assim, envolve leitura de livro, envolve Poxa vida, a leitura de um livro envolve um curso. Coloquei no chat pra galera. Show. Coloquei o link no chat. Massa. Então o Elias já compartilhou aí um material muito bom que vale a pena a leitura, né? Para quem quer tirar a certificação. É um material do Ítalo
que ele postou semana passada, se não me engano, no LinkedIn, cara, e recomendo a leitura, né? Como que ele conseguiu tirar a certificação CKA, o que que ele fez aí para trilhar isso, tá, gente? Mas assim, ó, recomendo já, deixa eu ver se vai aparecer legal aí, mas assim, ó, é uma das coisas que eu vou recomendar para vocês, ó, um livrinho muito bom, básico, né? Parece ser muito fácil, mas é básico, mas tem muita coisa importante aqui que a gente precisa para a certificação. Beleza, galera? Mais alguma dúvida? Show. Vou partir com o silêncio aqui, não temos mais dúvida. Beleza. O que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo aqui? Então eu vou estar enviando para vocês um forms, tá? Onde contém uma avaliação básica sobre conceitos de Linux, de redes e de virtualização. O que é importante aqui? Pode ser aparecer, cara, um forms eu pego aqui, vou olhar as perguntas, vou pesquisar e vou responder. Né? Cara, não é esse o objetivo. O que a gente quer, o que a gente espera de você aí, né? Como pessoa íntegra aí, né? Quero que vocês respondam ele em relação ao que vocês sabem nesse momento, tá? Justamente para a gente entender, olha, o Elias, ele começou o treinamento com X conhecimento aqui e ao final ele evoluiu para cá. É isso que eu quero ver. Então, porque às vezes a pessoa olha aquele forms e fala assim, cara, eu vou pesquisar isso aqui na internet, porque eu não sei. Responda o que você acha que é. Faça pela sua intuição. Eu prefiro que você tire uma nota baixa, mas mostrando que você tem real conhecimento, do que você tire uma nota alta nesse teste, chegue lá nas aulas comigo e eu te pergunte algo parecido com aquilo que você respondeu, eu tenho uma nota alta e você não sabe me responder, tá? Então, galera, eu vou mandar para vocês por e-mail. Vocês podem fazer isso. O prazo, né, para resolução dessa avaliação é fazer hoje, entre hoje e amanhã, tá? Porque eu preciso tabular essas informações aí para, no máximo, segunda-feira já estar com todo mundo definido para começar essa turma, tá? Então eu vou mandar a gravação junto com o link para fazer a avaliação, ok? Então é um ponto, é um critério para entrar na turma. Se você não fizer a avaliação, eu vou considerar que você não tem o interesse, disponibilidade ou algo assim, né? E aí eu não vou incluir a pessoa na turma, né? Tem que fazer a avaliação. Isso é um critério para entrar na turma aí do nosso treinamento. Beleza, gente? Então, o próximo passo aqui, só para a gente não se alongar muito, eu vou estar enviando no e-mail de vocês, acredito daqui uns 20 minutinhos, um pouco mais, talvez eu demore, só para compilar essa gravação, o link da gravação e o link da avaliação para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida que vocês venham a ter aí, pode me acionar lá pelo LinkedIn, tá? Até que a gente tenha um canal oficial aí de comunicação mais direto, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem estar me acionando lá pelo LinkedIn. E vocês terão feedbacks, tá? Então não vai ser assim, vou selecionar alguns, outros não. Eu vou estar mandando mensagem, a princípio por e-mail, tá, gente? Para todos. Se você não receber por e-mail, alguns casos eu vou contactar por SMS. Por SMS não, desculpa, né? Coisa antiga, né? Por WhatsApp, tá? Vou contactar pelo WhatsApp aí a princípio. Beleza, gente? Agradeço aí a disponibilidade de vocês. A gente passou um pouquinho do tempo aí, mas acho que é um momento importante aqui, tá? E espero ver vocês aí na semana que vem, na nossa primeira aula de treinamento. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos aí. Valeu, Patrick. Obrigado, cara. Obrigado aí mesmo. Obrigado, Patrick. Obrigado a todos aí, tá? Muito ansioso. Vamos lá. Fechou, galera. Valeu. Valeu, gente.